Boa noite a todas, a todos. Nós vamos iniciar, então, a nossa reunião da Prograde com todo o corpo docente da UFSPA, a chamada foi para isso. Estamos eu, então, e a professora Mônica. Olá, boa noite a todos. Então, nós chamamos essa reunião nesse horário, apesar de nós sabermos que não é um horário muito indicado, né? E que talvez alguns colegas desculpas por isso, mas agradecemos muito a presença de quem pode estar aqui. Sabemos que nem todos podem, né? Mas nós temos 378 professores, não conseguiríamos achar um horário que fosse adequado a todos os 378. Então, nós procuramos fazer no horário que não batesse com nenhuma das atividades que estão abertas, né, seja o nosso público interno da universidade ou o público externo, apesar de sabermos que tem algumas atividades que tinham sido marcadas. A gente pede desculpas por isso, mas qualquer horário do dia que nós optássemos pela reunião, isso acabaria acontecendo. Então, nós optamos por um horário que a gente achou que poderia atingir um número maior de colegas. A reunião está programada para acontecer em exatamente 1 hora, justamente para não tomar muito tempo de vocês em atividade, trabalhando. Então, nós vamos procurar ser bem cuidadosos com esse horário, né, para não extrapolarmos. A gente vai explicar os assuntos, né, que a gente trouxe hoje para vocês, e aí depois nós vamos procurar, vou aumentar, vou tentar também falar bem devagar para não ter tanto problema na compreensão se está cortando, né? Então, a gente pensou em explicar tudo para vocês e aí depois a gente abre para questionamentos, né? Para perguntas através lá do tópico, tá? Nós temos aqui na sala que vai para a transmissão a presença, então, dos assessores, né? Da Prograde, das colegas pró-reitoras, a professora Débora e a professora Márcia também estão aqui na sala conosco, né? Toda a assessoria da aqui, que é para poder ajudar da melhor forma a responder questões que possam vir posteriormente. Então, a gente vai falar brevemente sobre as questões da retomada do semestre, né? As atividades dos docentes, as ações que a Prograde, algumas das ações, porque são várias, mas as principais que a gente tem no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, mas principalmente para explicar para vocês a portaria número 33 da Prograde, que vai estar sendo publicada amanhã pela manhã. Então, nós desejávamos poder ter um momento que a gente explicasse para vocês o conteúdo dessa portaria, e está sendo publicada, né, porque que estão sendo normatizadas questões relacionadas à frequência nas disciplinas em EAD emergencial, que daí a gente vai, no momento de falar sobre a portaria, a gente vai explicar essas razões. Então, sobre a retomada do semestre, né, em EAD emergencial, e aqui nós temos feito um acompanhamento, né. Antes, só lembrá-los que a gente está gravando essa reunião, que isso é bem importante. Nós estamos gravando a reunião e os colegas que não puderam estar conosco agora, nesse momento, vão poder acessar depois a gravação. Amanhã a gente vai estar comunicando a os que não puderam, né, entrar agora, que possam depois escutar e entender tudo que a gente está dizendo aqui, tá? Então, o que a gente tem em relação às atividades docentes? A gente tem acompanhado
através dos relatos e dos contatos. A gente tem um trabalho com os tutores através do NAP e com docentes que individualmente entram em contato. Nós pedimos a quem entrou depois, um pouquinho depois, que ainda tinha colegas entrando, que registrem em perguntas a sua presença, tá? Bem, então, o que nós desejamos, assim? Em primeiro lugar, agradecer, né, um empenho enorme, uma dedicação e uma parceria, porque nós agradecemos por disponibilizarmos, né, e desenvolvermos em EAD emergencial aulas que antes nós nunca tínhamos pensado que faríamos nessa modalidade e que agora nós estamos, né, já ficamos alguns meses trabalhando juntos anteriormente para se preparar para o que fosse possível colocar em EAD emergencial, nesse contexto que nós estamos vivendo, né, tão diferenciado. Os professores têm trabalhado, né, e junto a isso tem vindo um grande estresse, já existia antes, né, de nós entrarmos nesse período todo pela nossa ação docente, que muitas vezes nos traz, né, muito estresse, mas que no momento das aulas serem suspensas ficou muito grande, uma tensão muito forte, por nós estarmos vivendo uma pandemia, um momento que nós ficaríamos tanto tempo sem estarmos presencialmente na universidade trabalhando e desenvolvendo as nossas atividades acadêmicas, né? Seja no ensino, né, na pesquisa, na extensão, no âmbito todo da UFSPA, né? Nós não esperávamos que fosse acontecer uma coisa desse tipo, né? Então, através, né, de todos esses contatos, a gente tem acompanhado essa dedicação e esse empenho, e a gente quer dizer, né, que mesmo a gente sabendo que faz parte da nossa atividade profissional, acho que acreditamos que é muito importante a gente ouvir que está sendo valorizado, né? A gente ouvir que tem pessoas que estão nos acompanhando e estão vendo o quanto a gente está se dedicando e o quanto está trabalhando. Então, é isso que a gente gostaria de começar dizendo, né? Que a gente acompanha isso, vê, e que nós temos procurado fazer o máximo possível dentro das condições que nós temos para poder auxiliar e dar apoio e atender às necessidades que surgem da melhor forma. A gente vê que tem tido uma sobrecarga de trabalho, né? Professores que ficam muito angustiados porque nunca tiveram essa experiência com EAD, nunca trabalharam dessa forma, ou a experiência que tiveram não tinha, né, essa proporção que a gente está vivendo agora. Então, a sobrecarga de trabalho, num momento que já tem sido muito tenso e difícil, conosco em casa, né, nós trabalhando de casa, junto às famílias, muitos colegas junto com os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, né, todo mundo em casa, não tem sido uma tarefa fácil, né, de ser executada. E os professores, a gente tem escutado, conversado, recebido os relatos, muito preocupados por não estarem conseguindo, né, às vezes dar conta de responder todas as dúvidas dos alunos, né, e tudo que tem demandado. Então, com essa atenção toda e com as condições com as quais a gente tem trabalhado, a gente gostaria de poder compartilhar nossas experiências e também dar algumas orientações que a gente acredita que possam auxiliar, né? E uma delas é dizer que o professor não precisa e não há nenhuma necessidade de estar conectados, de ter que preparar a aula ou desenvolver as aulas todos os dias, manhã, tarde, noite, final de semana, sábado à noite. Não há necessidade disso, né? O professor, ele, como a gente tinha no nosso ambiente de trabalho lá, presencial, físico, tínhamos a nossa rotina de horário de trabalho, essa rotina de horário de trabalho também pode ser estabelecida nas suas casas, né? Não precisa responderem todas as demandas, né, nos horários que são horários que são importantes também de vocês poderem descansar e poderem estar
com a família, porque nós estamos em casa, mas nem sempre estamos junto com a nossa família, da 1h30 até as 8 da noite, né? Depois eu abro a porta e saio, então nem sempre a gente está no contato. E é importante a gente poder ter esse contato, né? Com os nossos familiares também de outra forma e aliviar essa tensão que nós estamos vivendo. Então, quem não teve acesso ainda, né, a gente pede que leiam o texto compartilhado pela nossa reitora, né, nós podermos, assim, olhar um pouco por esse momento que a gente está vivendo, não nos exigindo tanto, né, e não exigindo tanto do momento que nós estamos vivenciando, né. Ela coloca, né, vamos pegar leve com todos, leve conosco, mesmo de um aprendizado muito grande, e onde é importante para a gente poder tentar manter a nossa calma, né, baixar um pouco da ansiedade que existe e que não tem como ser diferente, né, por tudo que a gente está passando. Então, né, que é muito importante nesse momento a gente não se cobrar e não ter uma exigência tão grande como nós temos consigo e que nós também temos com os outros, né? Nós temos essa exigência tão grande conosco, com os nossos colegas, com os nossos alunos, né? Então a gente pede que vocês possam refletir sobre isso e nós tentarmos juntos fazer esse exercício. A gente tem, então, procurado para auxiliar, né, todo esse processo de desenvolvimento de ensino e aprendizagem num contexto tão diferente, realizar algumas ações que auxiliem os professores, as professoras, né? Então, desde que nós paramos, que as aulas foram suspensas, nós começamos a planejar e desenvolver os webinários com temáticas, né, de acordo com interesses e necessidades para esse período. Então, a gente tem acolhido as sugestões que chegam, temos buscado pessoas que possam fazer parceria conosco, compartilhar seus conhecimentos e as vivências, seja em relação a esse momento ou as suas experiências anteriores, para nós podermos enriquecer, né, a nossa prática e podermos ver o que a gente pode fazer. É uma forma que nós encontramos de estarmos mais perto dos professores e tentarmos ajudar da melhor forma possível. O lançamento do edital de monitoria digital foi feito ontem. Nós acreditamos que isso possa ser uma das formas de auxiliar os nossos docentes, né? Que é o professor dizer agora, a partir de agora, não é quem já tinha monitor continua tendo monitor, é um novo edital, né, voltado para esse momento que a gente está vivendo do EAD emergencial, que o professor pode, né, abrir para aqueles alunos que desejem, né, ser monitores. A gente sabe que para eles isso é uma experiência muito interessante, então aqueles que puderem nesse momento ser monitores vão poder procurar, né, a partir da lista, então, que a gente for divulgar, do desejo do professor que quiser ter um monitor ou mais na sua disciplina, para auxiliar nesse momento, isso vai ser possível. Então, o edital está aberto, ele teve que ser feito assim, né, criado, e ele tem um período curto para o professor poder se manifestar, mas a gente não fechou, né, os prazos, então tá tudo, a gente procurou ser flexível, mas nós colocamos no cronograma uma comunicação do desejo, né, de ter monitoria do docente até quinta, dia 27, e a gente publica a listagem dessas disciplinas na sexta, dia 28, para os alunos poderem se manifestar, vão poder se manifestar diretamente ao professor, então, né, que é para poder facilitar e fazer mais rápido esse processo de seleção que o professor mesmo vai poder fazer com os alunos que o procurarem. Também vamos ter nesse edital, já está lá, né, uma abertura para monitoria junto ao NEAD, né, o NEAD tem feito uma ação intensa de trabalho, os colegas
do núcleo são de uma parceria enorme, né? Além de todas as suas atividades, tem tido um trabalho muito grande, muito forte, né? Para poder ajudar. Tem um GT de docentes que também está dando apoio e está trabalhando junto aos NDEs dos cursos. Então, vai ter nesse edital uma possibilidade de monitoria junto ao NEAD, para que estes alunos monitores possam auxiliar professores nas suas diversas dúvidas e necessidades, né? Então, não é um monitor específico da disciplina, mas para todos os professores que, com a necessidade das suas disciplinas, buscarem o NEAD para auxiliar. Então, também tem essa diferença nesse edital que a gente nunca teve, né, antes para uma monitoria desse tipo, diretamente junto ao núcleo de educação à distância. O sistema de planos a gente procurou reformatar, né, para botar no formato que possibilitasse o registro das atividades e do planejamento das atividades da avaliação com educação à distância. Então, a professora Mônica trabalhou com o NTI e o professor Alexandre muito insistentemente, né, e intensamente para podermos fazer isso. Prorrogamos o prazo que tínhamos, ficamos com o prazo agora até 31 de agosto, ainda vai ter uma flexibilidade em relação a isso, para poderem registrar lá, né, o novo planejamento para a disciplina. Ontem a gente fez um lançamento de um post, vamos dizer assim, bem simples, mas que a gente quer periodicamente poder mandar para vocês, para todos os docentes, com orientações, recomendações, né, lembretes de pontos que estão nas resoluções sobre AD emergencial, que nós chamamos de guia de bolso docente, que é para poder ajudar, assim, né, quero ver rapidamente alguma coisa, consultar, não ter que estar abrindo lá as portarias, então a gente vai aos poucos, não tem muito texto. Ficou curto, né, aqui para vocês verem, a gente enviou ontem, né, então é o Tamo Junto EAD, guia de bolso docente, então sobre planos, sobre aulas síncronas, para baixo tem ainda outros itens, mas na sequência aí das semanas e dos meses que a gente tem de trabalho pela frente nessa modalidade, a gente vai estar mandando assim com essas recomendações e lembretes do que estão nas normativas. A gente tem as ações das assessorias da Prograde com diferentes formas de acompanhamento, que estão trabalhando muito, né? Então, NEAD, coordenação de processos de ensino, de assuntos docentes, de processos avaliativos, a formação docente, né? United, NEAD, então, a coordenação do gerência do DDA, né, que é a professora Andréia, que tem visto, né, e procurado trabalhar com a questão toda dos estágios e das atividades práticas, ajustando as nossas parcerias, né, o NAP, com uma ação muito forte junto aos tutores e aos alunos, o DERCA, então, assim, são todas as assessorias da Prograde que estão muito envolvidas e trabalhando para dar apoio da melhor forma possível a todos, né? O NEAD, que eu já tinha comentado anteriormente, o portal do professor, que foi liberado com ajustes, né? A gente tem, em todos esses momentos, falado muito insistentemente, né, que o gerência do DDA, né, que é a professora Andréia, que tem visto, né, e procurado trabalhar com a questão toda dos estágios e das atividades práticas, ajustando as nossas parcerias, né, o NAP, com uma ação muito forte junto aos tutores e aos alunos, o DERCA, então, assim, são todas as assessorias da Prograde que estão muito envolvidas e trabalhando para dar apoio da melhor forma possível a todos, né? O NEAD, que eu já tinha comentado anteriormente, o portal do professor, que foi liberado com ajustes, né? A gente tem, em todos esses momentos, falado muito insistentemente, né, que nós temos uma
parceria muito forte com o NTI, então, para poder fazer portal do professor, sistema de planos e webinários, enfim, o NTI tem trabalhado muito junto com a Prograde, né? E em elaboração, então, a gente vai estar projetando agora para mandar logo um tutorial sobre a marcação da frequência no portal, então é um trabalho de NTI Prograde, né? Que exige todo um cuidado, porque o nosso sistema estava todo projeto de frequência e da marcação toda lá no portal do professor, estava todo projetado não para educação à distância, né, mas para atividades presenciais. E tinha até uma forma quando a gente ia registrar aulas à distância. E agora isso tudo teve que ser ajustado e ainda foi necessário reajuste no sistema em relação à reorganização do calendário, né? Então, algumas coisas foi se dando conta que não era só fácil fazer uma mudança lá na regra, que isso afetava outras coisas. Então, estão sendo feitos os últimos ajustes para poder fechar o tutorial e enviar para vocês. Então, essas são as ações que a Prograde tem, né, buscado fazer para auxiliar da melhor forma os nossos docentes. O que a gente vai estar publicando amanhã de manhã, então, e que a gente pensou bastante, que é uma forma de auxiliar os docentes e podermos, assim, organizar um pouco mais o processo de ensino-aprendizagem para poder ajudar em tudo que vem acontecendo. Quando a gente lançou as orientações todas para o trabalho de EAD em EAD emergencial, nós discutimos que seria muito complicado fecharmos muito a orientação em relação à contabilização e registro da frequência dos discentes. Vários professores nos sinalizaram que achavam importante isso estar normatizado, porque lhes auxiliaria. A gente entendeu que era fundamental ter uma flexibilidade para isso. Por isso, nas primeiras portarias não tem nada fechado em relação à frequência em contabilização de alguma coisa, seja de atividade, seja de horas, porque nós indicamos que a frequência, né, deveria ser registrada através da realização de atividades e deixamos isso em aberto. O compromisso da Prograde desde o início foi e ainda é, e continuará sendo, o de acompanhar esse momento que nós estamos vivendo e ajustar o que for necessário. Então, esse é um primeiro ajuste que a gente está fazendo, que é a forma de contabilizar essa frequência. A gente recebeu muitos relatos de colegas, de docentes, dizendo que estava muito difícil, né, que estavam com muitas atividades para corrigirem e para acompanharem, para fazer o registro, até pelo número de alunos que tem nas suas turmas. Então, nós entendemos que seria importante trazermos uma portaria que estabeleça uma forma, né, de registro dessa frequência, que não pese tanto para os professores para poder fazer a conferência e o lançamento dessa frequência, né? Através da conferência das atividades. Então, a gente recebeu relatos de professores que colocaram que estão com uma quantidade muito grande de atividades sendo realizadas e que não estão conseguindo dar conta de conferir essas atividades. Quando a gente fez o lançamento da portaria anterior, se colocou que poderia ser em blocos de horas, que uma atividade não precisava equivaler unicamente ao que a gente contabiliza na aula presencial, no número de aulas presenciais, né? Que quando isso foi transformado, a aula presencial foi transformada em uma aula EAD, que não precisava, né, ser a cada aula, como estava contabilizada presencialmente, ser transferida para o EAD e ter uma atividade para contabilizar isso. Inclusive, a gente disse que não precisava ser, né, uma única atividade
que fosse para uma aula específica. Então, nesse momento, a gente está lançando a portaria que normatiza essa forma de registro, né? Eu não vou ler aqui para vocês, então a partir de amanhã vocês vão poder ler isso, né? Mas a frequência para cada bloco de 8 a 10 horas, uma atividade para computar como presença, né? É o que a gente está agora normatizando. Essa atividade, então, independentemente do total da carga horária da disciplina, a cada 8 a 10 horas, aí o professor vai contabilizar de acordo com o total e como ele deseja, né, fazer isso, é computada com uma única atividade, né, cujo tempo real necessário para a realização na modalidade EAD seja correspondente a essas horas, né? Então, é quanto tempo o professor prevê que o aluno vai desenvolver naquela atividade, aquela única atividade, ela pode, para todo o tempo que o aluno utilizar para desenvolver, equivaler a essas 8 a 10 horas, tá? Essas 8 a 10 horas devem compreender, então, tanto o tempo de estudo, né, dos materiais, se tem um artigo, por exemplo, para ler e questões a serem respondidas, tem que contar o tempo que ele leva para ler e o tempo para as questões a serem respondidas. Essas atividades podem ser as atividades avaliativas já planejadas, não é para criar outras atividades, né? As atividades que já foram planejadas é para agora vocês poderem contabilizar dessa forma, para não ficar pesado nem a conferência como frequência, né? E nem a conferência como avaliação, se for utilizada a mesma atividade, né? Então, é tentar aliviar um pouco isso. Aqui talvez esteja, né, fraquinho, não dá para ver, mas é um print da tela do portal do professor, né? A gente marca só para cada uma hora das disciplinas que acontecem no diurno, para cada uma hora a gente marca um pontinho, né? Eu vou fechar a câmera que daí vocês podem ver um pouquinho maior. Então, para cada uma hora que a gente tem, a gente marca uma presença ou uma ausência, né? Então, essa uma hora é que a gente vai agora fazer em blocos a marcação, né? Então, para cada 8 horas, que a gente tem aqui, e independe do dia, né? Porque agora no EAD a gente falou que poderia ficar a frequência num bloco total e que as aulas não precisavam ser, né? Exatamente como elas estavam ocorrendo no presencial. O que a gente tem que se preocupar é em registrar a carga horária que a gente utilizou para a realização da atividade para contabilização como a frequência, tá? Não, isso não quer dizer que o aluno não tenha, né, acompanhado várias outras, né, atividades que estão disponíveis lá. Essa forma aqui de organização, ela é para facilitar, né, que vocês tenham uma indicação de como contabilizar essa frequência, sem que com isso precisem criar atividades, no caso aqui é uma disciplina com 3 horas, né, de encontro nessa data. Então, é para facilitar. Então, em vez de ter uma atividade para cada 3 encontros, ou para cada essas 3 horas, uma atividade que contabilize, né, a frequência do aluno de 8 a 10 horas, tá? Não precisa ser contabilizar a frequência do aluno para cada conteúdo, é para contabilizar a frequência do que a gente prevê que ele use para realizar uma atividade, tá? Então, com muito cuidado, né? Porque a gente pode ter, então, todas essas outras atividades sendo propostas. Então, pode ter um PowerPoint narrado, pode ter um artigo para leitura, e pode ter as questões para responder tudo isso que ele assistiu e que ele acessou antes. Então, essa
essas respostas, que ele vai dar essa atividade com as respostas, esse fórum, por exemplo, ele pode contabilizar essas horas todas que ele teve de acesso a esses materiais de leitura, né? Assistindo ou a vídeos, ou até mesmo uma aula síncrona, como a gente colocou na portaria, que a frequência também pode ser contabilizada pela participação dos discentes nas atividades síncronas, né? A gente também indica nessa portaria que se o aluno não assistiu à atividade síncrona, ele tem que ser garantido a ele ou o acesso posterior à gravação do encontro ou ao conteúdo que nesse encontro síncrono foi desenvolvido, né? A gente teve alguns problemas ou algumas dificuldades de alguns professores para fazer a gravação e disponibilizar o que tinha sido efetivado, né, no encontro síncrono. Então, desde que o aluno que não assistiu possa, vou tentar melhorar o som, e estou falando bem devagar, pode ser que seja a minha conexão. Então, a atividade síncrona, ela pode depois ser disponibilizada ou através da gravação do encontro ou através de outros recursos que o aluno acesse o conteúdo, tá? Então, a gente pensou que flexibilizar e colocar dessa forma também pode auxiliar o professor e toda a sua tarefa, deixando com essas duas possibilidades, tá? Isso é o que está, né? Eu expliquei assim em linhas gerais, não fiquei lendo, é uma portaria curta, né? Ela tem 5 itens, né? Sendo que 2 já estavam previstos nas portarias anteriores, um deles é esse quinto item das frequências, né? Que a gente vai então estar lançando o tutorial para poder explicar bem, né? Passo a passo como refazer esse registro no portal, né? É uma indicação. A portaria é para poder auxiliar os docentes, e por isso a gente achou tão importante explicar por que está trazendo essa portaria, porque é para o auxílio, né, nessa organização. A gente pelo menos está vendo dessa forma, que possa auxiliar, não é para complicar, é para poder auxiliar o trabalho todo que vem sendo desenvolvido e para tentar aliviar um pouco dessa carga de trabalho que vem sendo tão pesada para os docentes, né? Então, são estes itens. A gente abre agora, né, para poder, na medida do possível, responder as perguntas, né? O que não for possível, como eu disse antes, a gente vai cuidar bastante o horário para não invadir muito tempo de vocês também, né, nessa noite. O que a gente não conseguir, se por acaso a gente não conseguir responder tudo, ou surgirem outras dúvidas depois para os colegas que não estiveram e que assistirem depois a gravação, a gente também vai estar respondendo, tá? O que a gente queria dizer é que, efetivamente, quando se pensou nesse nome Tamo Junto EAD, a gente quer colocar isso na prática real, estarmos juntos, né, realmente procurando auxiliar os nossos professores da melhor forma. Então, agora a gente abre para o que a gente não conseguir, se por acaso a gente não conseguir responder tudo, ou surgirem outras dúvidas depois para os colegas que não estiveram e que assistirem depois a gravação, a gente também vai estar respondendo, tá? O que a gente queria dizer é que, efetivamente, quando se pensou nesse nome Tamo Junto EAD, a gente quer colocar isso na prática real, estarmos juntos, né, realmente procurando auxiliar os nossos professores da melhor forma. Então, agora a gente abre para as questões que vocês podem colocar nas perguntas lá por escrito, né? E a gente vai tentando responder da melhor forma. Aí a Mônica pode ajudar, agora que eu estou olhando aqui Eu fui registrando lá.
E os nossos colegas assessores que estão aqui na sala também, que desejarem abrir o microfone para falar, podem falar também. Fala, Mônica. Bom, boa noite de novo para os colegas. Eu fui registrando na sequência que, à medida que você ia expondo ali os pontos, Márcia, algumas questões que os colegas foram encaminhando, acho que a gente pode tentar ir na sequência, como a gente vem fazendo os webinários, né? Ainda temos 22 minutos ali do horário programado, mas tem algumas questões ali de localização, de documentos e questões gerais sobre plano e a maioria das questões estão relacionadas a essa orientação agora da portaria 33, né, de como uma sugestão de como fazer os registros e otimizar essa organização das atividades, né, previstas. E acho que uma coisa importante, deixa eu pegar aqui a primeira, mas uma coisa importante é que essa portaria tem o caráter de apoio, orientação, mas tem alguns colegas que estão sinalizando que já vinham fazendo de uma outra forma, que o ideal seria não ter que mudar agora no meio do caminho, né? Mas uma coisa importante, acho que ali a professora Luísa questionou sobre localização dos documentos. A gente está falando de uma portaria que vai ser publicada, né? E a identificação, localização lá no nosso site. Então, todos os documentos a gente deve buscar ali no início, pessoal, início sobre a UFSPA, normas e regulamentos. Aí vocês vão localizar ali, separado por cada um dos setores, né? Por cada pró-reitoria estão esses documentos. Não sei, Márcia, vou na sequência aqui. Pode ser. Para a gente tentar responder. Vários colegas estavam questionando a questão do stream, eu não sei se o meu áudio está um pouco melhor que o da Márcia, estava aparecendo intercortado, e aí os colegas estavam ali pontuando, registrando. Mas vou tentar aqui, tem uma pergunta sobre a monitoria, né, os alunos. Tu falou do nosso edital, né, de monitoria digital, e aí, reforçando que os alunos que já estavam selecionados antes para monitores das disciplinas, eles têm, né, nós podemos continuar. A ideia é que quem não tinha monitor e acha importante, tem a oportunidade agora de selecionar, e é importante pensar que se já tem algum monitor, algum aluno que já está trabalhando, já atua como monitor e quer se envolver com outra, é bem um encaminhamento. A gente não tem, na verdade, a monitoria voluntária, né, fica muito vinculada à possibilidade de atendimento. Então, o próprio aluno tem que ter esse cuidado, né, não estar envolvido além das disciplinas, numa modalidade diferente, se comprometer com o professor para atuar. Então, a gente não pensou em bloquear, mas a ideia é que os alunos não tenham, né, mais essa atividade. A colega Ana Paula perguntou onde foi publicado o texto, e aí depois vários outros, né, outros colegas foram também pautando. O texto Pega Leve, que a professora Márcia questionou, comentou conosco agora, que foi publicado pela professora Lúcia, saiu no Instagram e no Facebook, mas na nossa página tem um link, no site da universidade tem um link para esse texto, tá? Então, a gente entende que foi um texto bem adequado, bem oportuno, por isso que a Márcia, né, está reforçando e pedindo que quem não leu ainda, vale a pena dar uma lida. Tem uma questão aqui que eu acho que está bem alinhado com o que a Márcia estava dizendo, de nós termos, né, os nossos limites, nossa organização do horário de trabalho. Então, estamos numa reunião à noite pelo que a Márcia já explicou. 385 professores encontrar um horário comum a todos é bem complicado. Mas uma coisa que é importante a gente ter cuidado, né, conosco. Então, os alunos que mandarem mensagem de madrugada, final de semana, a gente não tem que estar, né, não existe essa obrigatoriedade de ficar respondendo, né, full time. E isso também vale nos outros espaços, né? O encaminhamento de e-mails e o WhatsApp, que a gente vem usando bastante em horários
que são horários fora do horário de expediente, né, de uma forma geral, uma observação aqui foi feita por uma colega, né, de que a gente precisa estar sempre atento com essa questão do respeitar os horários dos colegas, né, porque às vezes isso causa alguns desconfortos, mas em linha geral a gente usa as ferramentas de uma forma mais segura. Tem E é importante, né, Mônica, que a parte administrativa, porque assim, a gente tem uma universidade que ela funciona de manhã, de tarde e de noite, né, com as nossas aulas. Mas a parte administrativa é muito importante que ela funcione só dentro do horário diurno, né? Então, que a gente procure, né, nós todos nos policiarmos em relação a isso, para os colegas, tem departamentos que a gente já sabe que fizeram essa combinação, né? Depois de determinado horário, o departamento combinou lá o que fica melhor. E de combinar, depois de determinado horário, não receber mais mensagens e e-mails relacionados ao trabalho. Com os alunos também pode ser nesse momento que a gente então não está, né, fisicamente na universidade, funcionando de manhã, de tarde, de noite, também pode ser combinado isso. E o professor também pode dizer quais são os momentos que ele vai responder. Dizer, olha, eu vou responder dúvidas só uma vez por semana no horário no dia da semana que eu tinha aula com vocês, ou 2 vezes por semana, enfim, o professor ele tem liberdade total para estabelecer isso, né? Qual é o momento que ele vai estar dando os retornos. Isso é bem importante, né? Para que o professor não fique sobrecarregado e para que a gente também se eduque nesse momento que a gente está trabalhando de uma forma tão diferente, né? Exatamente, é bem nessa linha. E aí tem uma pergunta, Márcia, que é assim, é obrigatório o tamanho do bloco de 8 a 10 horas? E depois tem uma outra professora, a professora Grazi pergunta, né, se é obrigatório, se de 8 a 10, depois a professora Maria Amélia Mano, esse bloco de 8 a 10 horas devem ser contínuas para corresponderem a uma atividade ou podem ser fragmentadas no decorrer do semestre? Então, acho que nesse sentido vem com o que você foi passando ali no exemplo, né? A gente foi discutido nos webinários que a gente pode propor uma atividade e que ela tenha uma atividade que seja transversal por um período, por várias semanas. Então, é nesse sentido a questão do bloco. Naquele exemplo que a Márcia usou, agora há pouco, ali é uma disciplina do noturno, então cada período registrado do noturno corresponde a 45 minutos, então uma semana são 3 períodos, então 2 horas e 15. Se eu proponho uma atividade, ou penso numa atividade avaliativa, atividades continuadas dentro da minha disciplina, contemplando um tópico que está, né, descrito na minha ementa, eu posso propor uma atividade que vai pela minha programação, ela vai ter que, o aluno vai ter que dedicar em torno de 9 horas, por exemplo, para fazer todas as atividades, assistir os vídeos, participar do fórum, desenvolver um resumo ou um estudo de caso, então tudo relacionado, e isso vai contabilizar 9 horas. Então, no caso dessa disciplina, eu vou ter frequência por 5 semanas, né? Porque eu tenho 2 horas, 2 horas e 15, exatamente, vai dar aproximadamente 5 semanas. Então, é nesse sentido, essa proposta dos blocos. Márcia pode complementar se eu não fizer o alinhamento correto aqui, mas é nesse sentido, a ideia dos blocos é para que a gente possa fazer uma programação e distribuir as atividades de uma forma mais equânime, né, mais organizada e mais factível para nós, professores, porque a gente, como a Márcia está dizendo, eu não sei, né, mas a maioria de nós aqui tem pelo menos 3 disciplinas, e normalmente não são disciplinas diferentes, então isso significa que a gente precisa, né, teríamos que ter muitas horas para ficar desenvolvendo e para ficar desenvolvendo atividade toda semana, corrigindo isso, né, com uma frequência maior, é diferente do contato em sala de aula que a gente tinha. Algumas colegas, eu tô tentando fazer de uma forma geral aqui os blocos, tá, pessoal, para a gente conseguir responder tudo que, ou pelo menos
a todas as perguntas que foram apontadas aqui. Aí algumas colegas apontaram que estão fazendo de forma diferente, algumas já bolaram um formulário onde elas enviam, né, o aluno tem que escrever um pouco sobre o que ele desenvolveu a partir daquela aula. Então, são possibilidades, mas a ideia de você pensar nessa frequência em blocos é com o objetivo de reduzir a nossa carga, é exatamente isso, a nossa carga de trabalho que efetivamente é grande. Sem perguntas, deixa eu só voltar aqui que eu estava acompanhando. Acho que tem uma colega, a colega Letícia está agradecendo que é bom ouvir, né, Márcia, de nós, esse encaminhamento de que a gente está no sentido de, porque às vezes está todo mundo fazendo o máximo e mesmo assim se sente pressionada por causa de todas as questões que a gente tem no nosso dia a dia, as colegas que são mães, esposas e que têm suas demandas do dia a dia e que estão agora interpassadas com nossa jornada de trabalho. Acho que isso é super importante, né, Mônica? E Uhum. a gente tem conversado muito sobre isso e a gente reforça muito mesmo essa questão, assim, que a gente quer procurar fazer da melhor forma, porque nós estamos, além de estarmos trabalhando de um jeito diferente, que nós nunca tínhamos trabalhado, a gente também tem que estar trabalhando dentro de casa, né, com todas essas situações. Então, a gente gostaria muito que vocês soubessem disso e que nós estamos preocupadas com isso também. Tem uma outra, deixa eu só abrir aqui, porque eu estou separando os arquivos para não me passar, estou tentando pegar na sequência. Quando a Márcia falou do portal, ficou a impressão para alguns colegas que mudou o portal, né, o portal do plano, o portal do professor, ou que tem a forma de registro, a maneira como os encontros estão aparecendo é o mesmo, tá? Tem a pergunta da professora Deise e da professora Mônica Min, se tem diferença. Na verdade, não é a estrutura do portal está o mesmo, né, com o número de encontros que está na grade da disciplina. Então, vou dar um exemplo, a minha disciplina do noturno na farmácia, uma disciplina de 45 horas no semestre, tem 3 encontros de 45 minutos por semana. Tenho todas as semanas que foram agora reorganizadas, né, as 2 semanas de março, se quem já conseguiu acessar o portal, o NTI conseguiu fazer todo o trabalho de deslocamento do semestre, então as 2 semanas de março foram mantidas e a gente tem as 14 semanas agora, de 3 de agosto até o dia 7 de novembro. Então, a estrutura, a apresentação está da mesma forma. O que está se sugerindo é uma maneira diferente de contabilizar essa frequência. E nesse cenário, né, Márcia, acho que é importante dizer, óbvio que se a gente está propondo que se faça um agregado de 8 a 10 horas para registrar a frequência, aí tem uma flexibilização com aquela orientação de que em 48 horas, de 48 a 72, tinha que estar tudo registrado, porque agora você pode ter um prazo maior de registro, desenvolvimento das atividades e a partir daí se faz o registro no portal. Tem uma colega que sinaliza aqui que ela já acessou o portal, já organizou a questão de notas, né? Já configurou o modelo de notas de uma turma, já organizou, e é isso, os colegas, né? A liberdade, a organização do portal, porque o modelo de notas de avaliação é um modelo já estava e se mantém flexível, então cada professor constrói um modelo de acordo com o que foi previsto na sua organização da disciplina. Agora, a questão da forma de computar essa frequência que a gente está propondo que seja diferente, né? Ao invés de se pensar em horários, em períodos de encontros, que é o que a gente tem na estrutura da grade, se trabalhar com a ideia de horas. Márcia, não quero me estender, mas tem mais alguns aqui. A gente não vai fazer como... Tentando responder, tem umas questões que os colegas estão perguntando se é obrigatório fazer dessa forma, que como estavam fazendo, já estava funcionando, né? A gente colocou esse parâmetro como uma regra para facilitar, né, para os professores e para ter um acompanhamento e um desenvolvimento melhor do processo de ensino e aprendizagem, né?
Então, eu acho que é esse o principal objetivo, né? Procurem ver, então, qual é das suas atividades já planejadas, não tem que refazer o seu planejamento, né? Qual que pode contemplar isso para fazer essa marcação, né, da frequência. Não precisam alterar, só ter esse olhar agora, assim, bom, eu tinha uma atividade que envolvia um questionário com várias perguntas, leitura de vários artigos, né? Bom, quanto tempo? Ah, eu tinha previsto que isso era para um conteúdo. Ah, mas isso leva bastante tempo, pode até ver, né, ter uma ideia agora que a gente já está com contato com os alunos, né, como é que eles estão indo no desenvolvimento dessas atividades, por quanto tempo, né, e aí poder ver, então tá, então essa atividade eu vou contabilizar para 8 horas, essa atividade eu vou contabilizar para 10 horas, né, para a gente poder ter uma baliza para isso e não ter que ter uma atividade para cada 1 hora aula ou a cada aula que a gente tinha, o número de horas que a gente tinha presencialmente, né? Então, é esse o cuidado que a gente pensa que vocês podem ter com vocês, porque a gente está vendo, assim, que está difícil para fazer essa conferência. Tem colegas perguntando se podem olhar pelo Moodle. O Moodle também dá essa baliza, né, pela conferência lá dos acessos, né? Aqui, como a gente indicou desde o início as atividades, que a atividade, o ter entregue a atividade marcava, né, a frequência do aluno, a gente nessa portaria colocou dessa forma. Mas a consulta aos acessos do Moodle, ela também é indicada para a gente ver se o aluno está acompanhando, né? A ter a atividade em si, ela vai facilitar para o professor até se o aluno depois questionar, mas por que eu estou com tantas faltas? Por que eu estou com tantas frequências? Enfim, né? Eles questionam mais sobre as faltas, né? Aí o professor tem como dizer, né? Porque a tarefa X, que valia X horas, tu não entregaste, né? Então, é para ajudar, né, os docentes. Então, acho que com isso eu respondi várias questões que estavam aqui colocadas em relação a isso, né? A ter que mudar planejamento. Se pode colocar no plano, teve uma pergunta, acho que foi da professora Leti, se pode colocar no plano dessa forma. Sim, pode colocar no plano dessa forma. Vai ajudar até a vocês depois, né? Para poder fazer a conferência. Fica bem e fica bem transparente também, né? Como isso vai ser feito. Outras questões em relação Tem perguntas sobre as notas aqui, Márcia, sobre o modelo de notas, né? Acho que o professor Antônio está sobre as notas, é preciso mudar os modelos ou podemos seguir com o mesmo? Não, nós temos a flexibilização no sistema, né? O sistema o portal do professor, a gente pode construir o modelo. Então, eu tinha, para algumas das minhas disciplinas, um modelo que era uma prova objetiva, um conjunto, trabalhos práticos, que isso eram trabalhos que eram desenvolvidos, isso era um componente da média, né, da nota final, e mais um seminário que era um trabalho desenvolvido. Então, esse era o meu modelo de nota. No caso, tem outras disciplinas que têm 3 provas e um trabalho prático, ou tinha colegas que trabalham com um modelo de seminários, discussão de caso e a prova prática. Então, esses modelos a gente pode, né? Cada professor tem a possibilidade de configurar, mas se conseguiu nesse mesmo cenário EAD manter algum modelo seu pré-existente, se está no portal do professor, isso é importante, se está no portal, é um modelo que dá para aplicar a qualquer uma das suas disciplinas. Então, tem sim pode usar o mesmo modelo, seguir o mesmo modelo, mas também tem a possibilidade de fazer construir um novo modelo para um novo cenário que nós estamos vivenciando, né? Tem algumas questões que vieram assim, se é uma recomendação ou se é para modificar o planejamento feito, né? Então, o que a gente está publicando? Uma portaria que normatiza a forma como vai ser realizada a frequência. Isso não é para mudar o planejamento, do planejamento das atividades
que já foram propostas e já estão lá, vocês vão selecionar quais são essas atividades que, ao serem entregues, vão contabilizar 8 horas, 10 horas, 9 horas, né? E esse cálculo, ele não é feito rigidamente. Nunca, em nenhum lugar vocês vão encontrar como fazer um cálculo rígido de horas, quando a gente está trabalhando com a educação à distância, né? Mesmo se nós não estivéssemos nominando educação à distância, é a mesma coisa. Qualquer atividade que utilize, né, a questão tecnológica, é que nem quando os alunos estão na aula, uns terminam antes, outros terminam depois. A gente não tem como precisar exatamente. É o que mais se aproxima. O que vocês vão precisar é definir, bom, vai ser atividade X, Y, Z, mais aula síncrona ou não, como vai ser contabilizada essa frequência. A gente está dando um parâmetro de 8 a 10 horas, que é para aumentar esse tempo de contabilização da frequência com uma única atividade, né? Que é para poder facilitar que vocês façam a conferência das atividades entregues e façam um registro, tá? É uma forma de facilitar a conferência e o registro da frequência. Tem as questões todas giravam, que vieram, né, giravam em torno disso, né, Mônica? Acho que eu não estou passando aqui. Conseguiu. Se tem alguém, tem algumas sugestões ou dúvidas, na verdade, aqui sobre a questão de aula síncrona, né? Se o professor deu aula síncrona, os professores não, o aluno não participou, né? Então, isso vai contabilizar, como é que vai fazer a contabilização da frequência no Moodle, porque não vai estar, né? Se é síncrona. Mas se a gente, no caso das atividades síncronas, lembrem-se que a gente está orientando, né, que fique gravada e isso vai ficar no nosso Drive, né? Então, através do link que fica no Drive, a gente tem como fazer a verificação do aluno que acessou. Então, isso é algo que também, ou tem um modelo que foi uma colega aqui do departamento, ela compartilhou que ela coloca, disponibiliza a aula síncrona e pede e tem um questionário, um Google Form, que é sobre aquela aula síncrona, porque aí os alunos que não puderam assistir, assistem no momento que for oportuno, e depois eles encaminham as dúvidas, as observações sobre aquela aula. Então, é uma possibilidade, mas a gente está fazendo e orientando que as aulas síncronas, a gente não gere faltas, né, Márcia, para a questão de assistir naquele momento, por uma questão que a gente já discutiu em outros espaços, que é a dificuldade que alguns de nós podemos ter, e o aluno também, em relação à conectividade naquele momento. Então, existem outros fatores que não só a vontade de faltar a aula, né? Então, acho que é nesse sentido. E teve duas questões, a professora Caroline reforçou ali na questão dela, se pode contar ao mesmo tempo nota e frequência. Sim, pode, atividade, inclusive as atividades que já estavam lá preparadas, como atividades avaliativas, a gente tem que ter no mínimo 3, vamos supor que sejam exatamente 3, essas 3, né, uma disciplina de 30 horas, 3 atividades que já estavam previstas como avaliativas, se contabilizar como 8 horas para cada uma dessas atividades, tem 24. As outras 6 horas, foi atividade síncrona, ou foi outro tipo de atividade que foi realizada, tá? Então, é nesse sentido, assim, né, de poder pegar o que já estava lá e pode ser o que já estava previsto também como atividade avaliativa, tá? Tinha outra pergunta aqui. Se não realizar a atividade, fica com 8 horas de falta? Sim, porque essa atividade é a que vai equivaler a 8 horas, ou a 9 horas, ou 10 horas, conforme o professor estabelecer. E aí deixa isso claro para o aluno, é essa uma atividade que está contabilizando isso, tá? É um parâmetro para eles poderem ter. Então, ao invés de fazer 4 atividades de 2 horas, ele vai fazer uma atividade que vai equivaler por uma carga horária de 8 horas, tá? A gente aqui tem vários agradecimentos, assim, né? A gente sabe que isso é importante também, então por isso a gente quis, né, agradecer a vocês. Então, é nós que agradecemos, né, pela
paciência, pela parceria que todos vêm tendo, né, nesse momento todo de enfrentarem as suas tensões. A gente tem se esforçado bastante para poder fazer isso da melhor forma possível e poder fazer sim, né, de forma afetiva e carinhosa, porque é o nosso jeito de ser, né, não só quando a gente está numa atividade como essa, mas em todos os momentos da nossa vida. A gente queria passar isso para vocês, que vocês sentissem dessa forma também, né? Que a gente tem essa preocupação, esse cuidado e esse carinho com cada um e com o que cada um vem, diz, questiona e expõe, né? Das suas angústias e das preocupações. A gente fica um pouquinho mais perto, temos procurado estar mais perto das coordenações e das chefias, então são os colegas que a gente tem maior contato, mas a gente recebe, tem contato com todos os professores que nos escrevem, que fazem contato pelo telefone com a gente, né? Que todos vêm tendo, né? Nesse momento todo de enfrentarem as suas tensões. A gente tem se esforçado bastante para poder fazer isso da melhor forma possível e poder fazer sim, né? De forma afetiva e carinhosa, porque é o nosso jeito de ser, né? Não só quando a gente está numa atividade como essa, mas em todos os momentos da nossa vida. A gente queria passar isso para vocês, que vocês sentissem dessa forma também, né? Que a gente tem essa preocupação, esse cuidado e esse carinho com cada um e com o que cada um vem, diz, questiona e expõe, né? Das suas angústias e das preocupações. A gente fica um pouquinho mais perto, temos procurado estar mais perto das coordenações e das chefias, então são os colegas que a gente tem maior contato, mas a gente recebe, tem contato com todos os professores que nos escrevem, que fazem contato pelo telefone com a gente, né? Então a gente queria nós agradecer por podermos estar juntos realizando esse trabalho e poder contar assim com a parceria de todos, tá? Acho que é importante reforçar, agradecer, é bem isso, né? A paciência também, são muitas coisas, a gente vai tentando dar conta das demandas. Eu vi que alguns colegas colocaram aqui, eu pedi perdão se não consegui responder, se nós não conseguimos, né, responder todas, mas a gente está repassando aqui sobre o portal do professor. O portal já foi liberado desde a semana passada. Se algum colega, se vocês, né, tiverem problemas com as suas disciplinas ou souber de algum colega, por favor, é só encaminhar o problema para o PI, a equipe do NTI, né, o PI@ufspa, para que a gente possa ter, né, o registro desse problema e os colegas que são responsáveis pelo sistema vão verificar. A princípio, né, foi feita toda a migração do período e não deveriam, mas pode surgir problemas. Então, se alguém está com algum problema particular com portal do professor, sinalizem para a gente, ou, né, o plano de ensino, a gente está fazendo os últimos ajustes em relação a essa questão do cronograma, né, Márcia, que você falou, a flexibilização, porque tem algumas disciplinas que têm uma estrutura um pouco diferente na organização do cronograma, então a gente está, né, fazendo os últimos testes para ver se a gente consegue deixar mais flexível para essas situações, e acho que com isso a gente pode encaminhar, Márcia, né? Agradecer aos colegas, a gente pegou uma audiência, né, um número. Teve um momento que nós tínhamos 242, não sei se todos continuaram, mas é muito bom, né, ter essa presença dos colegas, né, e poder passar essas coisas que a gente está fazendo, né, para tocar o trabalho que tem que ser tocado, mas de uma forma mais adequada, mais leve para todos nós, né? Então a gente vai disponibilizar e a gente vai revisar as questões que ficaram e amanhã a gente já avisa, a gente pode colocar essas perguntas e respostas, vamos pensar numa forma que vocês possam, se teve alguma questão não respondida, poder ter a resposta. Nós vamos revisar tudo e vamos disponibilizar o vídeo e amanhã de manhã vocês possam
se teve alguma questão não respondida, poder ter a resposta. Nós vamos revisar tudo e vamos disponibilizar o vídeo, e amanhã de manhã está sendo publicada a portaria, e aí vocês sabem que sai a notícia no site, e a gente vai pedir que seja enviado pelo e-mail de todos os professores, pelo e-mail institucional. Então, nós agradecemos, né? Agradeço a minha parceira aqui de trabalho, a Mônica, que está sempre junto, todos os colegas da Prograde e da reitoria que estão aqui na sala com a gente também, e a todos os docentes, né? Todas as professoras e professores que conseguiram disponibilizar essa 1 hora, né? Mesmo de noite, para poder ouvir e estarmos um pouquinho juntos, apesar da distância. Nosso muito obrigado, a gente fica com todos os canais de comunicação da Prograde abertos para o que vocês precisarem. A gente está procurando atender todos da melhor forma. Uma boa noite para todas e para todos e um ótimo descanso. Isso. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos.